Amigos e irmãos do canal Estandarte da Liberdade, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo do programa Brasil de Sião, aqui desse canal, apresentado por mim, Renan Silva. Eu sou de Olinda, Pernambuco, e tenho o privilégio enorme de apresentar cada semana aqui para vocês um vídeo sobre a história da igreja em alguma das unidades da Federação Brasileira. Nós começamos com o estado do Acre, e já vimos todos os estados do Distrito Federal até a Paraíba na semana passada. Hoje vamos ter o estado do Paraná. Nós seguimos a ordem alfabética, né? É uma história muito interessante. A gente tem aqui muitas fotos, tem muitos registros sobre a história da igreja no Paraná. E eu quero já fazer uma observação, né? Que a gente tem muita coisa para falar sobre a história de lá. Não só porque é uma história um pouco mais antiga do que alguns estados que a gente já viu, mas porque foi documentado. As pessoas guardaram fotos, registros escritos, né, memórias. Tem livros publicados já por pessoas que vivenciaram essa história. Então isso ajuda muito, né? Então, eu quero dizer é que todo mundo pode fazer algo para colaborar com a preservação da história da igreja em sua região. Quer você saiba muito pouco, se você só contar a sua história, já vai ser muito bom, tá certo? Vamos então conhecer um pouco o estado do Paraná, algumas informações gerais, depois começamos a contar a sua história. O estado do Paraná foi criado como uma província do Império do Brasil em 1853. Salvo engano, foi a única divisão territorial que teve, né, no Brasil na época do Império. Antes pertencia à província de São Paulo. Sua capital é a cidade de Curitiba. Sua população é de 11.597.484 paranaenses. Isso de acordo com os dados do IBGE, a projeção, né, de 2021. Esse estado é dividido em 399 municípios. Eu não sei porque fica 400, eu gosto de números redondos, mas são 399 municípios. Como eu mencionei, muito da história da igreja no Paraná já foi documentado, já foi registrado. Inclusive, temos uma grande fonte, que é a principal fonte das informações para este vídeo, que é este livro aqui, Matilde Felber, A Menina Pioneira, escrito por Enos de Castro Deus Filho, né, que conta não só a história dessa pioneira, mas acaba contando também a história da igreja no Paraná. Eu agradeço então a família Castro Deus que proporcionou a existência deste livro, e ao irmão Antônio Carlos, né, tenho que mencioná-lo como, além de ser o coordenador geral do Estandarte da Liberdade, ele também se dá esse trabalho de coletar as informações com os pioneiros, com os historiadores, com os líderes locais da igreja. Todos esses vídeos têm uma grande colaboração dele. Às vezes eu sou mais um apresentador apenas dessas informações. E agradeço também a todo mundo que colaborou construindo a história e preservando-a para que a gente hoje pudesse ter essas informações. Vocês vão ver muitas fotos aqui, muitos detalhes. Isso é graças a um esforço desses pioneiros. Então, vamos lá conhecer a história da igreja no Paraná. A chegada da igreja no Paraná é marcada pela chegada de missionários, né? A primeira dupla missionária a servir no Paraná foram os elders David J. Bolster, Bolster, não sei como é que pronuncia exatamente, e elder Alcester Grismore, da missão brasileira, que só havia uma missão na época no Brasil todo. Isso foi em 1938, bastante tempo atrás. Depois chegaram outros missionários, entre eles o elder James e Faust. Aqui nessas fotos vocês podem ver o elder Bolster. Me perdoem se eu estiver falando errado, se souberem como pronunciar corretamente, podem deixar nos comentários, por favor. O elder Grismore e o elder Faust, que são desse primeiro grupo de missionários que serviram no estado do Paraná, na cidade de Curitiba. E apesar de que os missionários chegaram primeiro na cidade de Curitiba, sofreram um pouco por causa da dificuldade que eles tinham com o idioma. Eles não falavam português,
falavam só inglês e alguns sabiam também alemão. E porque no início, né, na igreja, só se falava mais alemão do que português, né? Os pioneiros, por exemplo, de Santa Catarina, São Paulo, eram muitas vezes descendentes de alemães. E havia algumas pessoas americanas também. Então poucos eram os missionários que falavam português no Brasil, por incrível que pareça, nessa época. É realmente outra época, né? Então eles decidiram, por esse momento, procurar pessoas que soubessem falar alemão ou inglês. Eles procuraram famílias de língua alemã e foram direcionados a uma vila rural, na zona rural, onde havia muitas famílias residindo aí. Chegando lá, eles encontraram uma moça chamada Aline Felber Sigrist e perguntaram em alemão: Sprechen Sie Deutsch? Eu acho que é assim. E ela respondeu: Ja. Eles perguntaram se ela falava alemão, ela disse que sim. E ela foi a primeira pessoa aí que mostrou ser receptiva à mensagem deles. A Aline é essa moça que vocês podem ver nessa foto aqui no canto, certo? Isso foi em março de 1938. Em 22 de abril de 1938, foi realizada a primeira reunião de proselitismo na residência de uma família americana. Foi provavelmente a primeira reunião pública da igreja, né? E compareceram algumas pessoas, entre elas Aline, que mencionei agora há pouco, né? A sua mãe, também chamada Aline Herzig, e suas irmãs Irma Felber e Matilde Felber, que depois se tornou Matilde de Castro Deus, daquele livro que eu mencionei anteriormente. E no dia 9 de fevereiro de 1940, uma dupla missionária, que não era nada, ninguém mais, ninguém menos que James E. Faust e William Grant Bangerter, né, dois dos maiores missionários que já houve no Brasil, não só como missionários jovens, mas como líderes também aqui no Brasil. Eles bateram na porta da família Valeixo e foram recebidos muito atenciosamente por Ernestine Caroline Tamplin Dedo. Ela falava o inglês e o alemão. Percebendo a dificuldade deles com o idioma, ela ensinou o português a eles. Né? Muito obrigado, irmã, por ter ensinado português para esses dois homens grandiosos. E depois que essa dupla foi transferida, né, outros missionários foram designados para ensinar o evangelho nesse local. E finalmente, em 29 de novembro de 1940, foram batizadas no rio Bacaxeri. A irmã Ernestine, 4 de seus netos, Helen, Alberto, Valdomiro e Luiz. E algum tempo depois também se batizaram Alberta Maria Judith e seu filho menor, Octávio Jorge, também da família da irmã Ernestine. E esses batismos foram feitos, foram os primeiros feitos pela igreja em Curitiba. Desde aquele primeiro encontro, né, com a Aline, que foi a primeira pesquisadora, digamos assim, em março de 38. Né, demorou uns 2 anos aí para ter os primeiros batismos. E vamos ver uma foto também desse grupo tão especial. Essa aqui é a foto da irmã Ernestine com seus netos que se batizaram também nesse mesmo período e a sua filha Alberta que se batizou pouco depois, que está vestida de cinza, a Alberta. Eu mencionei as irmãs Felber, né, que foram as primeiras pesquisadoras, mas não foram os primeiros batismos da igreja em Curitiba, porque elas não tinham autorização do chefe da família, do pai e esposo. Nessa época, para a mulher casada poder se batizar, precisava da autorização do marido. Isso é uma coisa comum, de acordo com a legislação brasileira. Para muita coisa, a mulher precisava de autorização, às vezes até por escrito, para fazer muita coisa. E elas só receberam essa autorização em 1941, pouco mais de 3 anos depois, né? Mas agora o que importa é que elas receberam essa autorização e foram batizadas. Esses batismos foram feitos numa chácara, numa água represada na chácara, no bairro do Bacaxeri. E hoje
existe um parque ali tombado pela prefeitura. Nessa foto maior aqui do meu lado, vocês podem ver os elders, os missionários, junto com Aline Felbert Sigrist. Me perdoem se eu pronunciar mal esses sobrenomes, tá? E 2 filhos de Alberta Valeixo, com um vestido claro. Atrás à esquerda está Matilde Felber e Irma Felber à direita. Essa foto é de 1941. E nessas fotos menores abaixo, a gente tem a Aline Felber e as filhas, né, Matilde e Irma, sendo batizadas nesse tanque, né, nessa água represada em Bacaxeri em dezembro de 1945. E ao longo da década de 40 e da década de 50, outras pessoas, outras famílias foram sendo batizadas, né, e essa congregação de santos foi crescendo. Mas veja que coisa interessante. Foi formado o primeiro ramo em Curitiba, né? Algumas famílias que foram batizadas nessa época são as famílias Ordakoski, de Paula, Toniolo, Schmidt, Auto e Castro Deus, né? Eram um pouco mais de 30 membros. E formado o ramo de Curitiba, tinha missionários sendo presidentes, porque não tinha nenhum membro porta dos sacerdotes que tivesse experiência, né, e ainda preparo para assumir essa liderança. Depois foram chamados líderes. O irmão José Ordakos, que foi o primeiro membro local a servir como presidente de ramo. E em agosto de 42 foi organizada a escola dominical do ramo. A frequência média era de 40 pessoas, incluindo adultos e crianças, né? Nessa época a igreja funcionava um pouquinho diferente, as reuniões, né? Tinha um bloco de reuniões pela manhã, no domingo, outras pela tarde. E veja que interessante. Irma Felber foi designada para ser professora da escola dominical e na época ela tinha apenas 13 anos. Isso é coisa para chamar o Guinness Book, porque eu nunca vi uma pessoa tão jovem, com 13 anos, ser chamada para ser professora da escola dominical de todo mundo, de jovens e adultos. Nessa foto vocês podem ver um momento dessa escola dominical, em 1942, e Irma Felber é a quarta aqui atrás. Então vejam, com tão pouca idade, essa menina já ensinava, já era a professora da escola dominical. Tem que haver isso aí para o Guinness Book, né? A década de 50 do século passado foi uma década que teve muito crescimento da igreja no Brasil, né, no centro-sul do Brasil em geral, e em Curitiba também em especial. Teve muito mais crescimento do que nos períodos anteriores. Os batismos aumentaram no ramo e chegou a 100 membros nesse ramo, né? Não tinha ainda nenhuma capela nesse momento, com a pia batismal, por exemplo. Os batismos eram feitos em rios, tanques ou em piscinas, às vezes até em chácaras concedidas para essa finalidade. Algo importante é que em 20 de setembro de 1958, né, foi organizada aqui no Brasil, sob a presidência, na direção do Harry Miri, do Coro dos Doze, a Missão Brasileira do Sul, que é com sede em Curitiba. Então, continua a Missão Brasileira em São Paulo, e os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, passaram a ter essa missão só para eles, né? Depois a missão brasileira, né, em São Paulo para cima, ia expandindo e dividindo-se para o restante do país. Mas vejam que coisa tão importante, né? O peso que Curitiba tinha já nesse período. O primeiro presidente dessa missão era Asael T. Sorensen, que também foi um grande líder, e eram 11 ramos e cerca de 1.400 membros nesses 3 estados do Sul. Então havia uma concentração muito grande de membros aí. Por isso, eles tiveram uma missão separada só para eles, né? Porque nesse período tentou se dividir de formas mais ou menos iguais a proporção de membros que havia já nesse momento entre o Sul e São Paulo e outros locais mais próximos de lá. E também nessa década de 50 foi quando saíram em missão os primeiros membros locais, né? Os primeiros missionários de Curitiba, que foram Irma Felber, a nossa professora da escola dominical, Lia e Leósios de Paula e Renato e Eloy Ordakoski. Essa foto aqui
que apesar de a gente não conseguir ver com muita nitidez, com muito detalhe, porque ela é antiga e é pequena, mas todo mundo consegue perceber que é um momento muito belo, é do primeiro casamento celebrado em Curitiba, em 24 de junho de 1950. Foi o primeiro casamento feito nesse ramo, do casal Enos de Castro Deus e Matilde Felber. Né? Um casamento entre pioneiros. Eles foram selados no templo bastante tempo depois, no templo de Provo, em 75. Nessa época, o irmão Enos já servia como bispo na ala 6 de Curitiba. Né? Então vejam como era grande a dificuldade dos membros, porque não tinha templo na América Latina inteira. Né? Somente, mesmo eles tendo sido selados em 75, somente 3 anos depois teve um templo no Brasil. Então era muito comum as pessoas demorarem anos, muitos nem conseguiam serem selados no templo. Que bom que esse casal conseguiu ter essa experiência, apesar de terem esperado 25 anos, né? Mas, enfim, vejam que momento histórico tão bonito. E é de histórias assim, de espera, de sacrifício, que se constrói a igreja, no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Eu mencionei que havia um distrito, Curitiba, né? Mas esse distrito sempre foi formado, sua presidência, né? Por missionários, normalmente americanos. E somente em 59 foram chamados membros locais para servir como presidentes do distrito. O primeiro irmão a servir nessa condição foi o Gustav Salik, de origem iugoslava. Como eu disse, até esse momento somente missionários de tempo integral serviam. Depois, já no início dos anos 60, foi chamado o irmão Enos de Castro Deus para ser o presidente do distrito. Nesse momento, já haviam 4 ramos no distrito de Curitiba, até o chamado do irmão Enos de Castro Deus, e foram criados mais 2 nesse período até 1964, quando ele continuou na presidência desse distrito. Aqui vocês podem ver a foto da presidência do distrito de Curitiba. Essa foto é de 1960. A gente tem o irmão José Gruntowski, primeiro conselheiro, Enos de Castro Deus, presidente do distrito, e Stuart Burton, segundo conselheiro, e Leugin de Paula como secretário. Eu mencionei que havia um distrito, Curitiba, né? Mas esse distrito sempre foi formado, sua presidência, né? Por missionários, normalmente americanos. E somente em 59 foram chamados membros locais para servir como presidentes do distrito. O primeiro irmão a servir nessa condição foi o Gustav Salik, de origem iugoslava. Como eu disse, até esse momento somente missionários de tempo integral serviam. Depois, já no início dos anos 60, foi chamado o irmão Enos de Castro Deus para ser o presidente do distrito. Nesse momento, já haviam 4 ramos no distrito de Curitiba, até o chamado do irmão Enos de Castro Deus, e foram criados mais 2 nesse período até 1964, quando ele continuou na presidência desse distrito. Aqui vocês podem ver a foto da presidência do distrito de Curitiba. Essa foto é de 1960. A gente tem o irmão José Gruntowski, primeiro conselheiro, Enos de Castro Deus, presidente do distrito, e Stuart Burton, segundo conselheiro, e Leugin de Paula como secretário. Essa aqui é a primeira capela dedicada no Paraná. Em 8 de maio de 1966 foi dedicada essa capela no bairro de Alto da Glória, na Avenida Iguaçu. A primeira a ser construída e dedicada em Curitiba e no estado do Paraná. Agora, já indo para a década de 70, em 12 de setembro de 1971, houve uma conferência mais que especial, presidida por Boyd K. Packer, do Quórum dos 12, onde foi criada a primeira estaca do Paraná, a estaca Curitiba. O irmão Jason Garcia de Souza foi chamado como o primeiro presidente dessa estaca,
E é interessante que ele morava antes em Brasília, ele foi pioneiro da igreja em Brasília. Ele tinha um bom trabalho lá, estava indo tudo certo. De repente ele sentiu que deveria mudar-se para Curitiba. E ele acabou sendo chamado como presidente da estaca. Ele não fazia ideia de que estava se organizando a estaca ali no momento que soube, junto com sua esposa, que deveria mudar-se. Mas o Senhor sabia. Essa conferência teve 980 pessoas, dos 8 ramos que eles tinham na época, 5 em Curitiba, 2 em Ponta Grossa, 1 em Joinville. E essa foi a quarta estaca criada no Brasil. E foi a primeira fora do estado de São Paulo. Vocês podem ver aqui nessas fotos, uma com a chegada do Edboy de Quebec sendo recebido pelos membros aí. Isso era comum na época, né? Os membros irem no aeroporto receber um apóstolo. Hoje a igreja nem avisa, nem permite que isso aconteça, porque ia gerar uma aglomeração desnecessária, né? Por aquele paparicata era certo com os apóstolos. E essa outra foto aqui é a formação da primeira liderança dessa estaca. Vocês podem ver na primeira fileira a presidência da estaca, nas fileiras do meio, segundo e terceiro, o sumo conselho. Tem 2 irmãos que não apareceram na foto. E na última fileira, os secretários dessa primeira estaca de Curitiba. Agora a gente vai ter que dar uma acelerada aqui para poder, de alguma forma, contar a história, mas pegando só alguns fatos mais relevantes, porque infelizmente não dá para falar de todos os fatos importantes, porque são muitos, né? Na década de 80, a década de 80 abriu-se em 1º de julho de 1980 com a criação da missão Curitiba, que já havia uma missão antes, Brasileira do Sul, mas ela teve muitas mudanças e em 80 que foi organizada a missão Curitiba. Em 1º de julho de 95 foi criada a missão Brasil Londrina. Primeiro começou com a missão Marília, que é no interior de São Paulo, depois mudou-se a sede e o nome para Londrina. 23 de agosto de 2002 foi anunciado o Templo de Curitiba. Em 10 de março de 2005, o Elder Russell M. Nelson, no Coro dos 12, presidiu a cerimônia de abertura de terra e a dedicação do templo foi feita já pelo presidente Thomas S. Monson. Foi um dos primeiros templos que ele dedicou como presidente da igreja em 1º de junho de 2008. E o primeiro presidente desse templo foi o irmão Jason Garcia Souza, que tinha sido o primeiro presidente de estaca lá em Curitiba. Então ele foi o primeiro presidente de estaca, o primeiro presidente do templo nesse local. Em 1º de julho de 2013 foi criada a missão Curitiba Sul, e em 2 de outubro de 2022, um dia desses, foi anunciado um templo em Londrina. Vai ser o segundo templo no estado do Paraná. Vocês podem ver aqui, nessas fotos, a primeira é a foto da irmã Matilde com o Elder Russell M. Nelson, durante a abertura de terra do templo de Curitiba. E essa segunda é de uma visita que a irmã Matilde fez ao templo de Curitiba, né, na visitação antes da dedicação. E apesar de já estar muito debilitada por idade, por saúde, ela foi ver o templo na cidade onde ela edificou a igreja. E no dia 22 de maio de 2008, faltando dias para a dedicação do templo, ela foi chamada para servir do outro lado do véu. E com certeza ela ainda hoje serve muito e valentemente. E para terminar a sequência de fotos históricas neste vídeo, apesar de que a gente tenha algumas coisas para mostrar, vocês podem ver nessa primeira foto a irmã Etel Cacor e seu filho Johnny. Essa foto é de 1963. Na foto maior tem o Johnny Cor, já adulto. Ele serviu como bispo, presidente de estaca e hoje é 70 autoridade geral. Na semana passada foi anunciado que a partir de agosto deste ano ele vai servir como presidente da área Brasil. Nunca duvidem de onde um pioneiro pode chegar. Vendo essa foto aí do Decor com sua mãe, em 63, eu lembrei de algo
que aconteceu mais ou menos por aí, por 62, 63, quando Thomas S. Monson foi chamado para servir no coro dos 12. E algumas pessoas perguntaram para a mãe dele, né? Mãe, como é que foi preparar um homem para servir no coro dos 12? E ela, com um bom humor muito peculiar, Presidente Monson era bem humorado, e esse bom humor não foi inventado não, foi herdado. Ela disse, não foi fácil criar um apóstolo, mas eu consegui. Né? E a irmã Etelka aí, não sei se ele vai ser um apóstolo um dia, isso não é importante, mas ela criou um presente da área Brasil. Isso é muito importante. Vamos ver agora rapidamente uma lista das estacas e distritos da igreja no Paraná. Diferente de alguns outros estados, eu não vou colocar aqui as alas e ramos, porque senão esse vídeo não teria fim e precisa ter um fim. Eu acho que vocês não aguentam mais ouvir minha voz. Mas vamos lá, vamos ver quais são as estacas. Estão por ordem cronológica, dividido aí mais ou menos por blocos de décadas, para a gente acompanhar essa história. Seguindo aqui a ordem cronológica, a estaca Curitiba Brasil foi criada em 1971. A estaca Curitiba Brasil Portão em 1978. A estaca Londrina Brasil em 79. Estaca Ponta Grossa Brasil em 80. A estaca Curitiba Boqueirão em 81, Curitiba São Lourenço também em 81 e Curitiba Brasil Iguaçu em 1984. Agora as estacas da década de 90. Vejam quantas são. A estaca Curitiba Brasil Novo Mundo de 94, Curitiba Tarumã de 95, a estaca Maringá Brasil também de 95, estaca Londrina Tiradentes de 96, a estaca Cascavel Brasil de 97, a estaca Apucarana, de 97 também, a estaca Ponta Grossa Brasil Campos Gerais de 1997, a estaca Curitiba Brasil Luz de 98, a estaca Curitiba Boa Vista também de 98 e mais uma de 98, a estaca Paranaguá de 30 de maio de 98. E um abraço para meus amigos da família Ramos aí, da estaca Paranaguá. Agora as estacas já deste século XXI. Estaca Curitiba Brasil Jardim do Sol de 2007. Estaca Pinhais Brasil de dezembro de 2007. Estaca Foz do Iguaçu Brasil de 2017. Estaca São José dos Pinhais Jardim IP de 2018. E eu mando um abraço para o amigo Tiago Diogo, que é conselheiro na presença dessa estaca aí, e os distritos da igreja no Paraná. Distrito Guarapuava Brasil de 92, União da Vitória de 95 e Campo Mourão de 2016. Irmãos e irmãs, agradeço a cada um de vocês por ter acompanhado esse vídeo até aqui, por sua atenção, sua paciência. Por favor, deixe seus comentários, porque qualquer equívoco de informação, se teve alguma coisa que vocês acham que ficou faltando, se é algo que vocês queriam saber sobre a história da igreja no Paraná, comentem aí, para a gente ter um prazer atender esses comentários. Inclusive que sejam, se forem correções. Peço que compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Se você tem algum amigo, conhece alguém do Paraná, membro da igreja ou não, manda esse vídeo. Se você conhece alguém que não mora no Paraná, mostre também, porque essas histórias edificam o nosso testemunho, sem importar de onde nós somos. A história de qualquer pessoa edifica o testemunho, sem importar de onde essa pessoa é, sem importar de onde a pessoa que recebe esse testemunho é também. Agradeço a vocês por estarem aqui. Deixe sua curtida, seu comentário, compartilhe. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Assistam os outros vídeos, a gente tem muito vídeo que a gente já fez, muito bom. E se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos, né? Não só do nosso programa Brasil de Sião, mas de todos os outros quadros, né? As outras partes da programação do Estandarte da Liberdade, que todo dia tem muitos vídeos bons feitos aqui. Muito obrigado, um grande abraço a todo mundo e até mais.